sobre nossas Bíblias, Lucas, capítulo 9, capítulo 10. Nós vamos ler 1 a 12. Lucas 10, 1 a 12. Lucas 10, 1 a 12. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comendo o que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade, não vos receberem, sai pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Para entendermos esse contexto, é importante lermos uma passagem anterior. Vamos ler Lucas 9, 57 a 62. Né? Porque capítulo 10 começa: depois disso, depois de Jesus proferir essas palavras, ele envia os 70. Né? Então, essa passagem de Lucas 9, 57 a 62, nós temos aqui para que haja participação na obra de Deus, né? A ordem, a prioridade é muito importante. Veja o que diz a palavra de Deus. Lucas 9, 57 em diante. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás, apto para o reino de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Para entendermos capítulo 10, para obedecermos capítulo 10 de Lucas, para obedecer esse envio de Cristo, tem que acontecer primeiro o quê? Jesus, um chega a falar, eu quero te seguir, mas primeiro deixa sepultar meu pai. Jesus fala: deixa os mortos sepultarem seus mortos. Depois fala: eu vou seguir, mas deixa primeiro despedir da minha casa. E Jesus fala: não, ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás, não é digno do reino de Deus. A palavra-chave aqui é primeiro. A prioridade. No momento que nós colocamos sempre: deixa primeiro
eu casar, depois eu vou te servir. Deixa primeiro eu me formar, depois eu vou fazer isso. Deixa primeiro, né, cuidar de casa. Depois... Se pensar sempre desse ponto, irmãos, o diabo sempre vai colocar, né, alguma coisa antes de querer servir a Deus. A prioridade, a ordem. O reino de Deus, a obra de Deus, não pode ficar em segundo lugar. Porque se o homem colocar sempre em segundo lugar, sempre vai ter algo em prioridade na sua vida, né? Por isso é importante, né, cada um verificar. Realmente eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que eu tenho buscado primeiramente o reino de Deus do que os meus projetos pessoais? Essa prioridade é muito importante em nossas vidas, para que nós possamos obedecer a grande comissão, para que nós possamos realizar a obra de Cristo. Lembre bem, primeiro. Somente quem pode participar da obra de Deus? Os que colocaram Deus em prioridade. Deixa eu trocar esse microfone. Então, voltando para Lucas, o texto de Lucas capítulo 10, né? Então, quem pode participar na obra de Deus? A evangelização. Realmente que quem coloca Deus em primeiro lugar, antes de televisão, antes do seu conforto, antes de seus lucros, antes da família, né? Aqui fala, deixa primeiro sepultar meu pai. Era costume naquela época, né, as pessoas esperarem o pai falecer, depois seguir seu caminho, né? Ele fala, deixa essas coisas de sepultar, né? Deixa outros seus irmãos que pode fazer, deixa os mortos sepultarem seus mortos, né? E deixa primeiro despedidos da casa. De repente vai lá para despedir, eles vão segurar, daqui acabam não indo também. Não, você não vai seguir Jesus. Você não viu, Jesus não tem onde, né, raposas têm seus covis, aves seus ninhos, mas Jesus não tem nem onde reclinar a cabeça. Você vai seguir? Vão tentar segurar. Por isso, importante primeiro colocar prioridade o reino de Deus, né? E o versículo 10 primeiro, vou ler novamente. Depois disso, o Senhor designou outros 70, os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Um cristão obedece porque ele tem convicção do seu chamamento e o propósito da sua eleição, do chamamento. Cada cristão tem que ter consciência disso. Ele foi enviado nada mais nada menos do que Jesus Cristo. Assim como Deus enviou Jesus Cristo, Jesus envia a cada um de nós. Nós precisamos ter essa convicção. Nós somos chamados para sermos enviados, para levar o Evangelho. E o propósito aqui deixa bem claro: vocês vão preparar a cidade e o lugar onde Jesus vai passar. Assim como João Batista fez, ele veio, preparou. Não somos nós que vamos converter as pessoas através de nossas atitudes, através de nossas palavras. Nós vamos estar preparando para que eles possam receber Jesus Cristo. Essa era a missão daquelas pessoas, né? Quem chama é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Salvador, né? Anunciar Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus, né? E também nós temos que ter convicção da verdadeira necessidade no mundo e a urgência da evangelização. Versículo 2: a seara é muito grande, nossos trabalhadores são poucos. Nós sabemos que a seara não pode esperar muito, tem seu tempo, tem um tempo de colheita. Se demora muito, vai perder. Então é necessário essa urgência, essa necessidade, rogar, né? Implorar para que Deus mande mais trabalhadores. Não tem esse negócio, a pessoa sentada fica pedindo para Deus mandar, não. É uma oração de uma pessoa que já está envolvida na obra de Deus.
está envolvida e vê o tamanho da seara, fala, não, precisamos mais pessoas. Né? Há tantas pessoas que estão sem ouvir evangelho genuíno, nós precisamos mais pessoas para estar envolvidos. Né? Essa urgência, essa necessidade de evangelização. Né? Só ontem para hoje, acho que só hoje de manhã, né? Morreram Nelson Nete, né? O jogador Eusébio, o piloto rico, famoso, jovem, Schumacher, está quase, né? Está na UTI, não sabemos se vai sobreviver ou não. A morte é uma coisa tão próxima de cada um de nós. Nós vamos ficar esperando até quando para que nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, né, não aceitem Jesus. É uma urgência. Né? Está próximo o reino de Deus. Está bem próximo. Né? Uma pessoa que morre nunca vai poder agora, né, oportunidade de arrepender. Nós sabemos quando que a pessoa vai morrer. Por isso é importante insistir, falar, né, com urgência essa necessidade. Né? E também, começo do ano, esperavam um ano cheio de alegria. Algumas famílias foram passear, perderam suas crianças que foram sugadas pelo ralo de piscina. Por isso, nós precisamos falar. Aos homens é ordenado uma vez só, depois disso é juízo. Todos, sem exceção, vão estar na presença de Deus. E aquelas pessoas que creem em Jesus vão receber a vida eterna. Mas aquelas pessoas que recusarem, a ira de Deus permanece. A ira de Deus permanece. Né? Por isso é importante essa urgência, essa necessidade. Está próxima, está muito próximo o reino de Deus. Então nós devemos ter convicção do perigo, as oposições, as perseguições que nós vamos enfrentar. Quando saímos para evangelizar, quando saímos para anunciar o Evangelho. Versículo 3: Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobo. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho. Né? Nós vemos esse perigo. É como se estivesse enviando, o próprio Jesus falou, enviando cordeiros para o meio de lobo. Essas perseguições, essas oposições, nós vamos enfrentar quando estamos envolvidos na obra de Deus. Mas uma coisa é certeza, Jesus promete, né? Eu vou, né, digno trabalhador do seu salário, né? Eu vou te sustentar, vou te proteger. O próprio Jesus falou, no momento que obedece grande comissão, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se realmente sente falta essa presença de Cristo, é porque não está envolvido no reino de Deus. Está envolvido no seu reino. Então, não sente tanto a presença de Cristo. Jesus promete, se vocês realmente forem evangelizar a toda a criatura, eu vou estar com vocês. Então, nós vamos enfrentar dificuldades, mas a presença de Deus, isso é nossa segurança, nossa garantia, nossa convicção. E finalmente, o cristão tem que ter convicção da suma importância da sua missão, né? Nós temos que saber que nós somos, uma vez convertidas, nós tornamos pessoas muito importantes nas mãos de Deus. Muito importante. Guarde bem. Muita gente fala, Deus nos escolheu porque nós éramos especiais. De maneira nenhuma. Nós éramos velhos, pecadores, escravos do diabo. Mas Deus nos amou, nos transforma em pessoas especiais. Com uma missão muito importante. Anunciar Jesus, anunciar o reino eterno de Deus. Reino de justiça, reino de amor, reino de verdade. Né? O que tem que anunciar? A paz seja nesta casa. A paz não é assim entre as pessoas. Eu creio que está referindo à paz, né? Que ela está em Isaías 9:6. O príncipe da paz. Anunciar a paz, anunciar Jesus Cristo. Mensagem principal nossa, em todo lugar, quando estamos evangelizando, tem que ser Jesus Cristo. E também anunciar
o reino de Deus, anunciar o reino eterno de Deus. Isso tem que ser a nossa mensagem, anunciar a paz com Deus, anunciar a paz de Deus. Lá em Romanos 5, 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Mas através de Cristo, através de Cristo, nós fizemos paz com Deus. Fizemos paz com Deus. Através de Cristo também nós temos paz de Cristo. Filipenses 4, 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Uma das coisas que mais falta no dia de hoje é a paz. Paz verdadeira no coração. As pessoas estão muito inquietas. E através de Cristo, nós podemos ter a paz de Deus. Queridos irmãos, a igreja tem uma missão importante. O que é uma igreja digna da sua vocação? Que oferece a Deus um culto agradável, um culto correto diante de Deus. E também uma igreja que cumpre a evangelização. E a igreja tem feito aqui no bairro, tem feito na cidade de São Paulo. Pela graça de Deus, nós podemos estar indo em lugares mais distantes. Gostaria de que a igreja continue orando, para que nós possamos continuar realizando essa missão tão importante. E eu quero concluir dizendo: muitas pessoas acham que uma igreja bonita, uma igreja agradável a Deus, tem um templo grande, grande e suntuoso, um número de membros, 10 mil, 20 mil, mas se o Espírito Santo não habita, não controla nas pessoas que frequentam esse templo tão grande e enorme, em vez de glorificar a Deus, os incrédulos vão blasfemar o nome de Deus. Então, não é errado ter um templo grande, não é errado ter membros grandes, mas a ênfase principal tem que ser uma vida de santidade, uma vida que visa glorificar a Deus. Os seus membros visam realmente adorar a Deus de uma forma correta e também preocupar com as almas perdidas. Que estaremos indo, e gostaria que a igreja continue realizando, obedecendo a grande comissão, lugar onde Deus colocar, e continue realmente buscando para ser uma igreja digna da sua vocação. E tem uma frase muito interessante que eu ouvi: quando uma igreja não sai ao mundo para evangelizar, o mundo entra na igreja. Então, quando nós não saímos para anunciar o evangelho, o mundo começa a entrar dentro da igreja. Então, nós precisamos realmente pensar sempre: nós somos chamados juntos para adorar, mas ao sair, nós devemos anunciar Jesus Cristo. E para terminar, queria ler Romanos 10, 15, parte B. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Cabe de nós possamos ter esses pés